Então, para quem nunca começou, começa hoje que daqui 30 dias você já tem um histórico de compra, de faturamento, de quanto você gastou com pessoas. Então, o primeiro de tudo é você entender o que aconteceu. Legal. Para poder, sim, poder desenhar, de indicadores, desenhar o que você espera, né? Quem vai dizer se você é ou não o melhor bar de Campinas? Você vai medir isso pelo Google, pelo TripAdvisor, pela imprensa local, pela uma votação dos teus clientes? Você precisa estar muito claro, bem desenhado não ali. Não só o nome do indicador, mas o método de aferição que você vai ter. Exatamente. A maioria das empresas morre por fluxo de caixa e não por faturamento. Faz sentido. Às vezes você tem um baita faturamento, mas você alavancado. Exato, você vai sendo esgoelado ali, vai sendo espremido pelo fluxo de caixa e a maioria das empresas morre por causa disso. Fala, fera, beleza? Começando aqui mais um podcast 2026, fevereiro, comecinho do mês, e estamos falando de uma coisa que, cara, você já deve ter feito isso em novembro, mas sempre é bom relembrar e sempre é bom conversar. E aqui hoje a ideia é a gente ter um bate-papo com o André Biasio, sócio-diretor do Banana Café de Campinas, conselheiro nosso, trabalha com outras empresas, eventos, enfim, conselheiro da Brasel, e o Rafa, que também é conselheiro do Steakhouse Campinas, e também é um cara que gosta de controle de dados, enfim. Então, eu quis chamar a turma porque a ideia deste podcast é a gente já começar a fazer um preâmbulo para o que vai ser o encontro de negócios no final do mês, dia 24 de fevereiro, que é a gente entender todos os indicadores, trazer alguém para nos ajudar a calcular isso, a medir, a trocar figurinha, puta, que número que você usa, faz sentido esse dado que eu tenho, etc. Faz sentido, sei lá, eu aprofundar muito nesse indicador e ir no micro detalhe, faz sentido eu ter alguns indicadores macros que já me dão uma visão, tudo vai depender aí da maturidade do negócio e do empreendedor e de como que estão os dados e as informações dele. Então a ideia é a gente começar a bater um papo, trazer essa pulga atrás da tua orelha, para você falar, pô, legal, o jeito que eles fazem isso, cara, vou colocar no meu negócio também, cara, isso aqui eu tô fazendo desse jeito, deixa eu começar a ir atrás de informação para ver se faz sentido o que eu tô medindo, a meta que eu tô colocando, enfim. Então, a ideia é você, no final desse mês, falar, pô, eu vou lá no encontro de negócios que eu quero bater papo com a turma e entender se o que eu tô fazendo vai me levar para onde eu quero chegar no final desse ano, ou, de repente, tem caminhos que poderiam me ajudar. Sejam bem-vindos, dois. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, André. Vamos falar de um assunto aí extremamente importante e esperamos aí colaborar com a galera de bares e restaurantes. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Matheus. Acho que o maior desafio hoje é passar um pouquinho daquilo que a gente faz no dia a dia, de uma maneira um pouco mais simples, né? Mostrar para todo mundo que não é um bicho de sete cabeças, mostrar para todo mundo que dá para fazer com independente do tamanho da tua empresa, independente de quantos funcionários você tem, independente do que é seu negócio, dá para fazer. Então, legal. E, cara, vamos começar com a primeira pergunta que, no final das contas, pouca gente se planeja, muita gente sai fazendo e, no final das contas, essa falta de planejamento acaba atrapalhando muito dos nossos objetivos, das nossas metas, né? Cara, e por que vocês acham que é tão difícil o dono de restaurante, principalmente independente, que não está dentro de uma rede grande, uma marca consolidada, enfim, qual que é a dificuldade? Por que esse cara não se planeja? Vamos lá. Eu acho que a falta de planejamento ele é algo comportamental, cultural e por pressão da nossa rotina, né? A gente sabe que todo mundo aí de bares e restaurantes está sempre pagando fogueira, está correndo para pagar conta, para fazer escala, é funcionário que falta, é entregador que não chega. E aí você acaba caindo naquela armadilha, porque o urgente mata o importante. Então você deixa de fazer as coisas importantes para ficar só pagando fogueira e resolvendo o que é urgente, né? E quando a gente fala de comportamento e de cultura, a cultura é aquela coisa do achismo também, acho que vem daquela coisa do eu acho que vai dar certo, meu feeling tá falando assim, eu sempre fiz desse jeito, né? A parte comportamental, eu acho que as pessoas também têm um pouco de receio de olhar para os números. Quando você faz um fechamento, os números nem sempre vão ser aqueles que você imagina, né? E aí que você descobre. Então, você pode estar lidando aí com margem real, com prejuízo, com dívida, com ineficiência, com resultados ruins. Então, eu acho que isso acaba impedindo um pouco que a pessoa se planeje. E eu acho que, por um ponto, eu acho que é uma questão de
de conhecimento mesmo. Tem muita gente que nunca estudou para isso, né? Não se especializou e que fez sempre daquela maneira que deu. Então, eu acho que esses pontos são importantes. Além do comportamento, eventualmente até o medo de olhar o número e falar, né? O cotidiano nosso. O que mais você faz planejamento na Fio Alive, você faz, cara, é outro padrão, outro tamanho de coisa, e lá você tem todo um regramento. Qual que é a dificuldade de trazer para o nosso setor esses tipos de condutas e de regras de fazer acontecer, planejar? Matheus, eu tenho uma frase bastante clichê que diz que se você não sabe aonde você quer ir, qualquer lugar serve. E essa frase ela é muito importante para a gente no dia a dia, porque se a gente minimamente não sonhar onde a gente quer estar, se a gente não fechar os olhos e pensar mesmo de uma forma mais lúdica, aonde eu gostaria de estar depois de um tempo, e esse tempo ele pode medido, né, pelo calendário, de uma forma que você consiga estruturar isso para chegar lá na frente, passo a passo, qualquer lugar que você for no caminho, você vai estar bom, porque se você não consegue enxergar isso, você acaba ficando perdido para poder desenhar isso. Isso que o Rafa falou, acho que a palavra cultura, ela entrou em moda, né, nos últimos anos, mas ela sempre esteve presente no mundo empresarial, né, independente de novo, do tamanho do seu negócio, a cultura é tudo aquilo que a tua empresa faz no dia a dia, sem precisar necessariamente estar escrito num quadro, num regramento de regras dentro do negócio. É o que as pessoas fazem espontaneamente pelo teu negócio, independente de você estar ou não presente. E aí, de novo, Matheus, eu acho que o caminho, e até para tentar ajustar isso, acho que melhorou, tá? Acho que o nosso mercado ele vem evoluindo passo a passo, né? Com acesso à comunicação, acesso à informação, mas uma das grandes questões que o Rafa colocou aqui é o incêndio do dia a dia, a eventualidade que o nosso negócio gera, né, que a gente às vezes não consegue medir, a gente não consegue se planejar e entender que isso vai acontecer para se preparar. Essa eventualidade acaba sufocando o empreendedor para conseguir ter tempo para parar e olhar alguns indicadores. E aí, na hora que a gente olha todo o contexto de um planejamento estratégico ou de um desenho mesmo de negócio, o empresário acaba ficando travado, porque são tantas etapas, são tantas coisinhas que ele não sabe nem por onde começar. Eu acho que o mais importante, Matheus, eu acho que para todo mundo que nunca entrou nesse campo de poder enxergar seu próprio negócio, porque o planejamento estratégico nada mais é do que você conhecer o seu negócio de fato, né? Porque a gente acha que conhece, mas não conhece. A gente quem não acompanha os números não sabe todos os riscos e não sabe aonde apertar o parafuso corretamente para poder ajustar o seu negócio. Então, eu acho que a grande barreira é por onde começar, e o começar é minimamente por qualquer informação que você passa a colocar no papel com consistência ao longo do tempo. É o primeiro passo, quanto que eu estou gastando? Ao invés de olhar o bolo todo, eu vou enxergar ali dentro daquilo que eu estou gastando o que é despesa operacional, o que é custo de negócio, o que é imposto, o que de fato, como é que só de diferenciar isso, nem que você ainda não tenha ideia como estruturar um DRE ou montar um budget anual, só de você começar a analisar e acompanhar com consistência, ou seja, periodicamente, algum grupo de dados já vai começar a te trazer à luz algumas informações que podem fazer toda a diferença para você. Se você sai de casa com um aplicativo de trânsito, coloca o endereço que você quer e coloca o aplicativo no bolso e não passa a olhar ele a cada 5 minutos, você corre o risco de não chegar a lugar nenhum, porque de nada adianta você desenhar ali. Ou mesmo se você não colocar o endereço onde você quer ir, colocar no bolso, você pode até ter o aplicativo, mas se você não usá-lo, você não vai conseguir ter a navegação de onde você quer chegar. Né? André, você trouxe vários pontos, já estamos entrando bastante na conversa, mas a primeira coisa que você trouxe que eu achei interessante, que eu quero traduzir, é a eventualidade da agenda do dono
de bar e restaurante. E acho que entra esse primeiro ponto, que é a agenda. Vamos falar, a gente tem algumas etapas no planejamento, que primeiro saber onde você quer ir. Metas, desenho, missão, um monte de coisa. Orçamento. E depois você tem um outro trabalho que é acompanhar isso. Aferir. Relatório. Cara, se eu não meço, eu não sei. Se eu não sei, eu não consigo saber se eu tenho que melhorar ou piorar. E depois você tem que, cara, como que você constrói uma meritocracia em cima disso para que isso vire uma coisa que entre numa esteira. Então a gente pode ter um momento de desenho. Eu quero falar primeiro desse aqui, que é a questão de agenda. Aí depois tem um momento de rituais, que é, cara, medir, sentar, conversar e etc. E depois tem cara, como que a gente faz todo mundo entrar nesse mesmo fluxo? Agenda de vocês. Como que vocês se planejam a agenda para conseguir sentar e falar, ó, o que o Steakhouse vai fazer esse ano? Na verdade, o que acontece? Planejar não é parar a operação. Boa. Planejar é nada mais do que a gente já faz no dia a dia. A gente já compra, já faz escala. Mas você tem um ritual, Rafa? Hoje, né? Você tem um ritual que, tipo, no final do ano ou no começo do ano, que você pega e olha assim, cara, o que eu vou fazer ano que vem? O endereço do Waze seu. Como que você faz isso dentro do Steakhouse? Em dezembro, a gente já preparou todo o planejamento de 2026. Tá, e esse planejamento, o que consiste? Ele consiste... A gente tá passando por um momento novo lá no Steakhouse. Sim, você tá com várias mudanças, então, etc. Assim, a gente tem um planejamento da loja. Então, os principais indicadores a gente está sempre perseguindo. Então, a gente... primeira coisa também, coisa que é importante a gente falar aqui, é que você precisa fazer um diagnóstico. Então, assim, o que seria fazer um diagnóstico? Você precisa ter número do seu negócio. Então, para quem nunca começou, começa hoje que daqui 30 dias você já tem um histórico de compra, de faturamento, de quanto você gastou com pessoas. Então, primeiro de tudo, é você entender o que aconteceu. Legal. Para poder desenhar os indicadores, desenhar o que você espera, né? A gente usa, né, vários fatores para definir crescimento e etc, inflação e uma série de coisas, ajustes de preço, as mudanças de cardápio que vão ser realizadas ao longo do ano. Então a gente pega e eu tenho alguns indicadores que são os principais que a gente usa, que são os números maiores, que é os números onde a gente consegue fazer uma diferença. E aqui a gente cria uma meta para cada coisa, tudo isso é passado para o grupo todo. Então o salão recebe uma meta, o pessoal de cozinha também recebe outra. Legal. E com isso a gente vai construindo. E aí esse dezembro, qual que é o ritual? Você, cara, faz uma reunião inteira com a equipe ou você senta com o pessoal do seu escritório que já tem esses números que está mastigando? Como que você começa a esboçar esse plano para o próximo ano? Legal. Esse ritual, na verdade, a gente acaba reunindo a galera, então assim, você tem o pessoal do ADM que está extremamente envolvido em contas a pagar, tá mais com contato com tudo, né? Você tem o pessoal, então, os grandes números de custos a gente acaba passando. E aí a gente tem o pessoal do salão, que a gente fala de venda, que a gente fala de crescimento, de performance, de novos pratos, a gente tem vários assuntos, tá? Legal. A gente faz toda a aferição de meta da equipe de salão mensal, a cada 15 dias a gente olha como é que está o andar da carruagem, se precisar a gente corrige rota e vai aferindo. Pessoal de salão, pessoal dos estoquistas hoje, com meta para contagem custo, de estoque, contagem, pessoal de cozinha, principalmente na produção agora, legal, desperdício, ineficiência. Então, todos os aqui, eu converso, eu faço uma reunião, um briefing geralzão para todo mundo entender e se situar no contexto, mas depois individualmente com cada equipe a gente vai sentando e mostrando aonde a gente vai, aonde a gente espera, e aí com isso a gente mensalmente vai aferindo. Um ponto importante, Matheus, em cima do que o Rafa está falando, é que esses KPIs, né, esses indicadores... Eu ia pedir para você contar quais são, além de, cara, dos rituais e o momento de fazer, já entrar assim, por exemplo, o que são os indicadores que você fala, pô, eu preciso ver isso aqui no meu planejamento? Sim. Esses indicadores, quando você desenha esses indicadores para o ano, é muito importante que eles tenham uma descrição muito clara de como a gente vai medir eles ao longo do ano. Às vezes as empresas acabam se enrolando com os KPIs e criam aqueles indicadores mais subjetivos, como eu quero ser o melhor bar de Campinas. Tá, como quem vai dizer se você é ou não o melhor bar de Campinas? Você vai medir isso pelo Google, pelo TripAdvisor, pela imprensa local, pela uma votação dos teus clientes? Você precisa estar muito claro, bem
desenhado não ali... Não só o nome do indicador, mas o método de aferição que você vai ter. Exatamente, porque senão fica um negócio solto. Os indicadores do nosso setor, né, do nosso mercado, eles... tem muita gente que eu converso e fala assim, eu faturei tanto nesse mês, tive tanto de venda. É muito importante esse dado, ele é um dado que tem que estar lá bem desenhado, mas isso não quer dizer, isso não é sinônimo de sucesso, não é sinônimo de lucro, não é sinônimo de resultado. Às vezes tem uma empresa que fatura, que vende no mês, né, do dia 1º até o último dia do mês, menos do que você vende e deixa um resultado final, sobra mais dinheiro na conta dele no final do dia do que do nosso. Por quê? Porque tão importante quanto a primeira linha lá de cima, que é o quanto você vendeu, é como é que você está gerindo esses números no meio do caminho. E aí esses números no meio do caminho, Matheus, vou esbarrar um pouco aqui na nomenclatura de uma DRE, que é o demonstrativo de resultado, né, de um exercício, que é nada mais é do que como você analisa o resultado dentro daquele período. Pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser anual. Você pode condensar esses números, mas o importante é, quanto mais eles estiverem didáticos, né? Quanto mais análise você conseguir fazer desse meio do caminho entre a primeira e a última linha, maior vai ser a tua chance de corrigir qualquer tipo de situação. Então, voltando à tua pergunta dos indicadores, além, claro, do quanto você está vendendo, o quanto você hoje está gastando com a tua mercadoria, né? Com os produtos que você compra. Vamos começar a botar nome aos bois aqui, até para a turma conseguir falar, eu tenho esse indicador, porque a gente tá, vendas, cara. Então, por exemplo, hoje, vocês têm um indicador de faturamento, cara, quanto a gente quer faturar em janeiro, quanto a gente quer faturar na quarta-feira, quanto que eu quero vender na sexta, o meu sábado. Esse é um indicador, não estou falando que é o único, mas é um indicador que vocês controlam e medem. E é importante isso, porque assim, se você já é um negócio, se você já tem um negócio aberto já com alguns anos, esse número ele fica mais fácil de medir, porque e é importante que você faça isso, você não pode colocar o calendário ali de janeiro até dezembro e aplicar a mesma leitura para todos eles. Por quê? Porque cada mês tem uma quantidade de dias diferente, tem meses em que o teu negócio ele movimenta mais durante a semana, então tem meses que você vai ter mais dias da semana, tem meses que você vai ter menos, dependendo de quando começa. Esse mês tem 5 finais de semana, esse mês tem 4 finais de semana. Se você comparar um mês de 4 finais de semana contra um mês atual de 5, exatamente. Esse aqui bateu o meio ano passado, mas não quer dizer nada. Meus maiores faturamentos vêm na quinta, sexta e sábado. Então aquele mês que você teve menos quintas, sextas e sábados só pela estrutura do calendário, você vai faturar menos. Então não adianta você replicar um número igual para todos os meses, porque você precisa olhar na linha mesmo, dia a dia, em cima de 2 outros indicadores, que é o ticket médio e a quantidade de pessoas, para poder medir o quanto vai vir o faturamento de fato. E aí entrando um pouco num desenho um pouco mais complexo, Matheus, que eu tenho um pouco de receio, eu acho que eu queria ficar um pouco numa análise um pouco mais rasa, mas existem já várias empresas no nosso setor que já fazem essa medição em cima de 3 análises, né? Uma mais otimista, uma mais realista, uma mais pessimista, de 3 cenários ao longo do mês, para caso, conforme o mês vai rodando, né, você já vai entendendo a curva tua para poder segurar um pouco mais o custo, para poder segurar um pouco um outro indicador que é o CMO, que é o custo da mão de obra do teu negócio, que nem sempre é só das pessoas contratadas, é também do freelancer que você traz no final de semana, que você traz um dia a mais de folga, num feriado, que você acaba contratando esses freelancers, e isso fica... você vai condicionando a contratação deles olhando essa curva que você tem de faturamento ao longo do mês. Já falei aqui de faturamento, falei aqui do CMV, que é o... Calma, a gente vai entrar. Vamos porque... Qual que é a questão aqui? Tem um cara que não sabe nem o número que ele fatura na quarta-feira. Então, quanto que ele vende numa quarta-feira? Quanto que ele vende numa quinta? Aí você fala, cara, eu vou crescer 10% ao ano e eu não sei nem o que vai acontecer no ano. Ele esquece de olhar, por exemplo, o jogo da Copa esse ano,
que se você for um bar, você tem que esperar um resultado melhor do seu bar, e se você for um restaurante de casal, cara, você tem que esperar um resultado menor, porque os namorados, o marido vão tudo assistir jogo, não vai no teu restaurante romântico. Só que o cara, então, ou seja, ele tem que entrar no nível de dia. Vou dar um exemplo aqui do Benedito. A gente usa faturamento dia. Então, cara, quanto que eu espero vender numa quarta-feira? Quanto eu espero vender numa quinta? Quanto eu espero vender na sexta, no sábado e no domingo? Que tem a ver com a quantidade de clientes que entram e tem a ver com o ticket médio que eu quero atingir. E aí eu descubro qual que é o meu faturamento de uma quarta. E aí eu vou ver quantas quartas-feiras vão ter no mês. Vocês fazem desta forma mesmo ou não, Rafa? Como que você constrói faturamento? Ou você chega lá, 10 milhões mais 10%, eu tenho um ano de desdobro para baixo, ou você vai de baixo para cima? A gente tem que olhar assim pro calendário. Primeiro assim, né? Eu acho que antes de qualquer coisa é importante destacar que planejamento não pode ser complexo. Não adianta o cara vir e querer fazer um baita planejamento complexo, porque em restaurante complexidade mata execução. Você não vai colher executando. Primeira chamada é complexidade mata execução. Simples, bem feito, fera. Faça o simples, bem feito. Eu pegaria 4 indicadores, os principais, como quais são? O André falou: faturamento, CMV, custo de mercadoria, CMO e caixa. Opinião. São os 4 Segura só um pouquinho. Bate com os seus 4 ou tem alguma diferença? Eu tenho alguma diferença, mas e aí vai um pouco da... Mas eu concordo com os números que ele está falando. A maioria das empresas morre por fluxo de caixa e não por faturamento. Faz sentido. Às vezes você tem um baita faturamento, mas você... alavancado. Exato. Você vai sendo esgoelado ali, vai sendo espremido pelo fluxo de caixa e a maioria das empresas morre por causa disso. Eu diria até uma questão, Matheus, e é importante dizer isso, eu concordo em relação a ser simples, mas principalmente a gente está falando aqui com o dono de bar e restaurante que já tem uma certa jornada, né? Que já tem um comparativo com a vida dele. Só que se você vai montar um negócio do zero, ou se você já tem um negócio, mas vai montar um outro, mesmo que seja do mesmo segmento, mas em outro lugar, você tem que tomar alguns cuidados para não correr o risco de criar uma coisa muito fora da tua realidade. Eu vou dar um exemplo de um erro que nós tivemos aqui no Banana Café de Campinas. Quando nós viemos para cá em 2018, nós tínhamos uma análise pautada na realidade de São Paulo versus a de Campinas. E isso enviesou os resultados no começo, que eram muito bons. As metas eram muito maiores. Os resultados nossos no começo da operação eram muito bons, mas longe ainda do resultado que São Paulo dá. O parâmetro comparativo estava muito fora da realidade do mercado. E isso gerava uma frustração muito grande, apesar do resultado que era bom. Então, se você vai montar um negócio do zero, e é muito importante você analisar a média do mercado, né? Aonde você está, qual o ticket médio das pessoas da região onde você vai montar o negócio, quantos negócios tem igual o seu naquela região, qual é a média de cardápio dos outros negócios, para você conseguir devagarzinho, entendendo assim, ó, não adianta você colocar no papel, num Excel da vida, que você espera por dia no almoço 250 pessoas, 250 pratos, e você tem uma casa que comporta 50 pessoas. 60 lugares, você precisaria girar o teu almoço 5 vezes para poder ter as 250 que você está planejando. Então, às vezes você enviesa o resultado, porque a planilha aceita tudo, o papel aceita tudo. Então, você tem que tomar um super cuidado para que ele esteja da maneira mais realista possível, para você conseguir colocar no papel e entender qual a tua projeção daquilo que você vai ter de faturamento, para aí sim poder desenhar a quantidade de pessoas e coisa e tal. Então, só pegando aqui 2 momentos, então depois eu quero voltar para os 4 indicadores, Rafa, mas 2 momentos. Então, cara, se você está começando, você tem que ir um pouquinho mais no detalhe, porque você não tem histórico. Então, cara, você tem que ver, eu tenho 50 lugares, eu vou conseguir virar 2 meses a mesa, cara, vai ter tempo, o cara tem tempo para comer, então você vai fazer um executivo, ele vai comer rápido, pode ser que você consiga gerar mais, você vai fazer, seu cardápio é um cardápio lento, que o cara vai sentar, tomar um vinho, você não vai conseguir fazer 250 pessoas num restaurante de 50 pessoas. Cara, qual que é o ticket médio? Um restaurante aqui da região que tem mais ou menos o mesmo tipo de cardápio, você vai lá, quanto que você gasta para comer? Cara, não dá para você botar o seu ticket médio 2 vezes aquele valor. Então, você tem que ir mais detalhista nesse começo. Então, esse é um momento que o André trouxe. E o segundo momento eu já tenho história.
Faz um ano que eu tô vendendo, eu já sei quanto que eu vendo todas as minhas quartas-feiras. Cara, eu já sei que todas as minhas quartas-feiras entram 40 pessoas no almoço, 50 no jantar, e que o meu ticket médio é R$100 para facilitar. Então você vai faturar 9 mil. Então, cara, agora o que eu quero correr atrás do 9 mil? Vai ser 9.500? Vai ser 10 mil? Não, vai ser 18, cara. Para ser 18, você tem que você vai criar diferente para aquilo. Então, são dois momentos. Um que você já tem parâmetros de comparação e outro, cara, você tem que criar do zero. Vamos pensar aqui no nosso exercício. Acho que as duas vertentes é legal. Vamos focar mais na vertente, cara. Você já tem alguns dados, você consegue puxar alguma coisa, mas sempre lembrar que pode ser, cara, como que eu faria se eu estivesse começando? Os 4 indicadores: faturamento, CMV, CMO e caixa. Cara, qual que é a frequência? Como que você calcula? Como que você define as metas? Tá, a frequência é mensal. Todos esses você vê mensal. Todo mês, fecha o mês. Na verdade, a gente faz a gestão lá, pelo menos a parte toda administrativa nossa do restaurante é semanal. Beleza. Todas as compras são semanais. A gente vive semana. Então, a gente vive a semana. Então, toda semana a gente olha como é que foi a semana anterior. Em cima disso que eu vou determinar o percentual, em cima do meu faturamento, a gente determina para o pessoal de compras o percentual que pode ser gasto. Você tem um allowance tipo, você tem uma mesada para compras, tipo um allowance, você pode gastar tanto por mês. A gente já tem os nossos números, então ao longo dos anos a gente veio analisando os números. Então, por exemplo, eu já tenho um consolidado do ano passado, então eu já sei qual que é o meu CMV. Legal. Eu já tenho uma meta para ele, que é baixar em 3%. Eu consegui baixar de 24% para 25%, 3%, e meu desafio agora é baixar mais 3%. Tá? Agora com a cozinha central, com a forma que a gente está fazendo, revisando todas as fichas técnicas, revisando o markup. Então a gente está fazendo o trabalho para entender aonde eu consigo desperdício, aonde eu consigo otimizar o meu CMV. Legal. E isso é feito semanal. Então assim, a compra, na segunda-feira ela chega para comprar, eu preciso saber o que eu tenho de estoque, eu preciso saber quanto que eu faturei para saber quanto que eu vou. E aí, em cima disso, a gente olha, essa semana tem feriado, é uma semana de pagamento. Em cima disso, a gente tem algumas análises que a gente consegue fazer, e aí a gente determina. Então, em cima de uma planilhinha, ela vai lá e compra. Você tem esse monitoramento semanal, acompanhamento semanal e, cara, a oferição com registro para virar umas etapas mensal. DRE por competência, tudo bonitinho. Então, eu acabo fazendo todo dia no dia 10, eu espero o pessoal lançar tudo, terminar de pagar a folha no 5º dia útil, conferir no sistema se está tudo lançado se não bonitinho. Ficou nada para trás. E aí a gente entra atuando, faz um fechamento e ali a gente consegue. A importância de você fazer. Primeiro que eu faço semanal, então não é para eu ter uma surpresa muito desagradável, que é esse que eu acho que é o grande objetivo do planejamento. É você não ter uma surpresa e você conseguir fazer ajuste de rota ao longo. Antes de esperar um mês. Antes de esperar. Eu consigo fazer um ajuste de cardápio, eu consigo fazer segurar a equipe. Galera, esse ajuste de rota é super importante. Se você olha só mensalmente, cara, não presta atenção. E aí lá, uma vez por mês, eu vou contar o estoque. Cara, você tem 12 vezes para tentar resolver o problema. Se você faz semanalmente, você tem pelo menos 50 vezes para resolver o problema. Então, cara, quem está resolvendo 50 vezes o problema vai ter muito mais vantagem competitiva, né? Matheus, e uma coisa legal também, uma frase interessante em cima do que você está dizendo é assim: se você está olhando só os números de trás sem entender o caminho que você está indo para frente, você passa a olhar só pelo retrovisor do teu negócio. E pelo retrovisor é muito difícil de você mudar o futuro. Você precisa encontrar uma forma de, óbvio, olhar o retrovisor, mas principalmente olhar o para-brisa para poder ir corrigindo a rota como vocês estão dizendo. Senão, seria o acumulado mais o projetado, né? Eu acumulei tanto, vou projetar tanto, cara, já não vou. O que você olha para trás, ele é um relatório. Relatório. Ele não é algo que você vai perseguir dali para frente, entendeu? Exatamente. Então, o objetivo é que o planejamento ele seja recorrente, que ele seja real, que ele tenha a ver com a sua operação, que ele faça sentido e que você consiga ferir ele com uma frequência para que você consiga fazer Rafa, você estava falando do fluxo de caixa e para todo mundo, acho que todo mundo acaba fazendo isso, mas de uma maneira mais informal, mas principalmente no nosso setor, o fluxo de caixa ele tem um comportamento muito de rotina. A gente sabe que o 5º dia útil do mês vai ser um dia um pouco mais pesado de pagamento, o dia 20 vai ser, os dias de pagamento de imposto, se você está no simples, tal dia, se você está no presumido, se você está no presumido no real, no presumido você vai ter trimestralmente ali o RPJ, a contribuição social, você consegue ter essas previsibilidades para poder
acompanhar teu fluxo, para entender que você precisa guardar um pouco mais de caixa essa semana, que não dá para você sair gastando à vista com algum tipo de ideia que você teve nova, porque semana que vem tem imposto e se você deixar de pagar vai dar problema para você. Essa análise do fluxo de caixa é uma coisa que você já tem no teu negócio, porque de fato, né, se a gente for olhar o setor de restaurante, de bar, restaurante, setor de alimentação, ele tem um ritmo bastante constante, né, no nosso fluxo de caixa. Todo mundo sabe ali os dias que apertam mais o cinto e apertam menos. Mesmo sem fazer uma planilha de fluxo de caixa, eu tenho certeza que ele chega na segunda-feira, ele vê a planilha do que ele tem para pagar e ele vê quanto tem saldo na conta, ele já sabe como é que vai ser a semana dele. Mas o problema é que ele larga para ver na segunda-feira o que vai acontecer já na semana. E aí este é o problema, que eu acho porque quando a gente fala de tipo de um DRE ou do DCF, né, do DFC, o cara fala, nossa, meu DRE eu já tenho dificuldade para montar, aí eu vou ter que montar agora o demonstrativo de fluxo de caixa. O cara fica assim, eu não sei por onde começar. E na realidade, é muito, cara, quanto de saldo que eu tenho que ter para tocar a minha semana, só que na semana 1 que tem salário, esse saldo tem que ser maior, na semana 2 pode ser um pouco menor, na semana 3, cara, vai ter adiantamento de folha um pouco maior. Se você paga, por exemplo, comissão de garçom, cara, que dias do mês que paga, e você começar a tentar organizar isso. Peraí, se eu pagar comissão de vendas de garçom, de equipe, né, de toda a equipe, junto no mesmo dia que vai cair a folha, você vai ter um pico de fluxo de caixa, que aí naquele dia, se você não se organizou, cara, eu vou ter que antecipar a máquina de cartão. Aí eu comecei a ter um custo que não estava na minha conta. Exatamente. Porque eu tive que antecipar. Exatamente. Então, é tão simples quanto você começar a acompanhar esses números e, peraí, esse fornecedor, não dá para a gente mudar o pagamento, comprei equipamento, vai ter uma parcela grande durante os próximos 10 meses. Cara, não dá para você, em vez de colocar no dia 5, colocar no dia 12. Perfeito. E aí você já começou a pensar nisso. Então é tão simples quanto você parar, e aí volta na questão da agenda. Não só fazer, e cara, deixa eu entender o que vai acontecer com o meu caixa na hora que eu vou fazer essa despesa. E aí se programar, e aí pegar, uma parte que a gente nunca lembra é imposto. Cara, imposto na hora que vem as cacetadas, você fala, caraca, velho. E aí, você se perde quanto a isso. Exato. Né? E hoje você consegue, com qualquer IA da vida, ou mesmo o Google da vida, consegue te dar um norte de como calcular antecipadamente teu imposto. Não vai vir na vírgula, mas vai te dar um baita de um cheiro, e se você perguntar bem, que tiver dado bom, ele te fala bonitinho. Até para desenhar a fórmula, para quem gosta, né, do Excel, para quem gosta de uma formulazinha amarrando tudo, ele te dá a fórmula certinha para você calcular em cima dos principais indicadores para saber ali a previsão. Faz parte do planejamento as provisões. Sim. Ele tem que provisionar. Então a gente sabe que aí tem despesas recorrentes todos os meses. 13º. E a gente vai planejando. Ninguém chega aí em novembro e fala, putz, tem 13º esse mês. A gente já vem se preocupando, se preparando, se organizando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos dar uma aprofundada. A gente falou de 4 grandes indicadores, cara. Um indicador focado em faturamento, que você tem 2 quebras, né, ou 2 níveis para ele, que é o ticket médio, que é o quanto que um cliente seu gasta na média, né, somando, e tem gente que faz por ticket mesmo, né, qual que é os pagamentos, que é mais fácil de calcular, e o outro a quantidade de pessoas. Depois a gente veio para 2 indicadores de custo. E aí um indicador que é do fluxo de caixa, que na realidade é o resultado de como essas coisas se comportam. A hora que a gente vai falar para a equipe, e muita gente eu vejo que, cara, eu queria um indicador para medir aquele negócio do trabalho daquele cara. Que nem sempre ele deveria estar 3 andares para cima e melhorando estes caras aqui que vai dar certo lá. Mas para as suas equipes, departamento de cozinha, atendimento de salão, cara, os motoboys, você tem entrega para caramba. Vocês têm algum desdobramento de indicador para conseguir ver performance e produtividade já num segundo escalão assim ou não? Sim, tem. A gente tem lá. Que indicador que você tem? O delivery hoje, a gente tem algumas indicações na operação, tem muita informação. Então hoje você sabe quantas entregas você fez, você sabe o seu ticket médio, você sabe o Você tempo tem médio. uma meta de entregas por mês, por exemplo? A gente coloca. Então assim, hoje a gente tem um delivery relevante, então hoje a estratégia ela já foi mais globalzona, a gente já foi tocando aquela coisa como sempre deu. Hoje não, a gente tem... A equipe de delivery tem a meta dela, então a gente passa
os principais indicadores também que eu defino que é importante. Volume de venda, cancelamento, chamado sem atendimento, número de pedidos, faturamento, porque o faturamento no delivery está ligado muito à operação. Tá. Então você chega pro cara da operação, puta, mas como que eu vou conseguir? Eu não faço planejamento de marketing, como que eu vou conseguir vender mais no delivery? É só você fazer bem feito que você vai vender mais. A operação impacta bastante. Impacta muito. Então, esse trabalho é feito com a galera do delivery, e para o salão e para a cozinha, a mesma coisa. A gente tem todos os indicadores, a gente mostra onde a gente quer chegar, a gente vê o produto que mais vende, a gente vê as possibilidades e em cima disso a gente monta uma estratégia e executa. Legal. A gente não consegue desenhar algumas regrinhas e descer elas igualmente para todas as áreas, né? O que a gente faz... E é um pouco do que o Rafa está dizendo, primeiro a conscientização de todo mundo de quanto a engrenagem ela precisa estar ajustada para qualquer coisa, não adianta... Uma pessoa impacta a outra, não adianta socar dinheiro no marketing, porque às vezes você acerta a mão numa campanha de marketing, enche a tua casa, mas entrega mal, a experiência da pessoa... sendo horrível, exato, você cria até uma pessoa que vai falar mal do teu negócio. E aí eu acho que o desafio é entendendo dentro de cada área, e ela pode ser o delivery, ela pode ser o bar, ela pode ser a cozinha, ela pode ser o estoque, ela pode ser a área administrativa, qualquer área, ela tem alguns pontos de conexão com o resultado do teu negócio que nem sempre é financeiro. Tá? Às vezes por exemplo, a recorrência do teu cliente, quantas vezes a pessoa está voltando lá no mês. Isso é tão importante quanto o faturamento em si. É muito mais barato você fidelizar você ter que é o que a gente chama de LTV, né? Que é o Lifetime Value, que é o quanto a pessoa vai trazendo de dinheiro de volta para o teu negócio, e isso é com fidelização, do que você convencer uma pessoa a vir que não te conhece para vir nova, para virar... É muito mais barato você fidelizar quem já está lá. E isso faz muito sentido, por exemplo, dentro do salão, porque está lá no atendimento. Às vezes, um indicador como o do Google, ele faz muito sentido para o salão, faz muito sentido para as outras áreas, mas o impacto maior para o teu negócio está ali com o garçom, está ali com o teu gerente de salão de atendimento, com o maître. Já não tanto com a cozinha, talvez, a não ser algum apontamento específico, já a cozinha, a gestão de perdas, a gestão de como eles manufaturam o teu produto, isso faz toda a diferença no teu resultado financeiro, porque às vezes o teu CMV está muito alto porque você não está fazendo corretamente a gestão desses insumos dentro da cozinha, ou mesmo no bar. Então, para cada setor, você precisa encontrar os pontos que geram mais valor para o teu negócio e que conscientemente, o que eu quero dizer conscientemente, que eles entendam que o trabalho deles vai gerar valor para o resultado e que, se medido naqueles pontos, na somatória do todo, vai levar o teu negócio para cima. Porque tem muita gente que faz a parte dele, mas por qualquer motivo o negócio não engrena, o negócio acaba tendo alguns problemas porque outras áreas não estão. E aí uma outra coisa importante, que é na definição de metas e pacto com o teu time. Você precisa criar o negócio de forma que as pessoas enxerguem um ganho ali no final, uma recompensa, se ele produzir tudo aquilo que ele precisa, se ele entregar tudo aquilo que ele se dispôs junto contigo para fazer, mas isso precisa ser feito de uma maneira bem inteligente, de forma que você não prejudique o teu negócio. Ou seja, de nada adianta você distribuir bônus se o teu negócio não der resultado. Só que ao mesmo tempo você precisa ter uma estratégia de manter a pessoa que está fazendo a parte dela motivada para estar ali dentro. Tem zilhões de coisas, né, Matheus? Aí a gente já está começando a falar de uma parte que está dentro do segundo momento, que a gente tá falando de indicador, qual que é, se o departamento tem aquele indicador ou outro, agora tá falando, cara, tanto o processo de medir e principalmente agora o processo de comunicar. E aí só comunicar, que é o pessoal, o top-down, né? Não necessariamente cria o comprometimento. Então o cara fala, porra, esse indicador é meu, cara, eu vou correr atrás da meta. Tem pessoas que têm um perfil que, cara, você joga o desafio, ele vai atrás, porque, cara, tem um perfil que, cara, você precisa fazer a pessoa se envolver naquilo para ela falar que é dela e assim por diante. Exato. Como que vocês trabalham isso nas equipes? Cara, como que você simplifica a comunicação, que nem aquele ponto que você falou, se for complexo não funciona.
como você simplifica a comunicação a ponto do cara falar, porra, entendi onde que eu vou, e como que a gente faz esse cara comprar a ideia de ir? É o seguinte, Matheus, a gente, na verdade, assim, a gente tá lá com a nossa equipe, a gente está fazendo a gente está tentando deixar a operação mais formatada possível. Então, agora que a gente está com a nova produção, com uma cozinha central, então, assim, eu já tenho todo um mapa de produção com o nome de quem vai executar, com a hora que ele vai chegar, com a hora que ele vai sair e com a quantidade que ele precisa fazer. Então, o cara chega, o Matheus chegou lá, eu sei que eu vou ter que produzir tantos quilos de não sei o quê, tantos litros de e, cara, e esse aqui é a primeira da manhã, esse aqui é à tarde, esse aqui no final da tarde, exatamente. E nesses quilos. Eu acho que o grande lance é você acabar com a ineficiência, você fazer com que as pessoas que estão lá produzam mais. Então, assim, primeiro de tudo, ele precisa ter uma rotina. Você precisa criar essa rotina antes de tentar criar um indicador. Inclusive, a gente esse planejamento para o Steakhouse está sendo uma novidade por conta da nova cozinha central que a gente está lá. Então, a gente está nesse momento de desenvolvimento de tudo isso. Então, a gente vê que se realmente você não deixa um planejamento montado e alguém aferindo o que está acontecendo, acontece que não aconteceu sábado, o pessoal foi lá e não produziu praticamente nada porque não tinha ninguém, a coisa estava desorganizada, não tinha ninguém acompanhando. Então, eu acho assim, deixar a operação mais formatada possível, com as funções definidas, com a descrição mesmo, aquele tudozinho que o cara definido de tudo que ele vai fazer. Aí você consegue... Então, eu tô entendendo aqui, André, que o Rafa tá falando, não adianta, porque assim, tem alguns indicadores que eles vêm para a gente. Então, por exemplo, faturamento. O cliente entrou, você vai ter um ticket médio, você vai ter uma venda. E aí você tem o indicador que a gente tem que produzir que aquele seu funcionário, ele tem um volume e uma qualidade de produção a ser executada. Esses normalmente são os indicadores mais chatos da gente fazer, porque precisa criar uma rotina, o cara tem que ter vontade, ele tem que ir lá e passar o dado, não sei, de repente ele vai lá e tem que preencher que ele produziu tanto, mesmo, ele tem que ir lá pesar, que ele não gosta de pesar, tal. Então tem indicadores de trabalho e tem indicadores de desempenho. A gente está entrando agora num de trabalho. Cara, você tem quais indicadores de trabalho que você faz? Por exemplo, essa moça tem que produzir tantos quilos de comida ou produzir todas essas receitas. Ou, vou dar um exemplo, o garçom tem que pedir avaliação. Que você precisa criar uma rotina para o cara, para ele te dar o dado, para depois você criar uma meta de desempenho naquele dado. Exato. Quais que vocês usam para melhorar o desempenho? Você entrou num campo que talvez seja o mais importante de todo o nosso negócio, que é a gestão de pessoas, né? Que e cada vez mais, né, uma grande mudança, uma revolução industrial que a gente teve, a última grande revolução foi as pessoas saírem daquele método de só bater continência para algo que estava sendo direcionado, para querer realmente entender aquilo que está sendo proposto, para de fato engajar, motivar e fazer diferença no negócio. A maioria das pessoas hoje clamam por isso. E aí, a melhor forma de fazer... E quando você consegue fazer, seu desempenho é muito melhor. Por isso que é tão importante. Muito, porque de fato ela compra a tua briga de uma maneira diferente do que só bater continência para algo que ela não está nem entendendo o porquê daquilo. E aí, o mais importante do que você criar essas metas, e voltando num detalhe importante, essas metas que a gente chama de OKR, né, de OKRs, elas têm o mesmo... a mesma importância do KPI que a gente falou lá atrás. Ela precisa ser medida, ela precisa ser mensurável. Não dá para você criar alguma coisa para o teu time que seja subjetivo, que você não consiga medir isso numa periodicidade. E aí, a gestão disso é muito importante. Você precisa ter uma gestão que a gente chama de gestão à vista, uma gestão transparente. Se o indicador daquela área é, por exemplo, diminuir o percentual de perda do que teve do mês passado na manutenção daquele produto, ou a quantidade de avaliações que você tem no mês numa ferramenta como o Google, por exemplo, se você não acompanhar esse número e não deixar esse número claro para todo mundo, com uma periodicidade, seja semanal, seja diária, seja quinzenal,
a pessoa tem que ver ali o quanto ela está evoluindo, ou se não está evoluindo, até para correr atrás, e isso tem que estar muito claro para todo mundo. Eu estou sendo medido por esse indicador, tá bom, aonde que eu vejo com consistência como é que está sendo minha caminhada. Porque senão, se você deixar, por exemplo, para acordar no começo de um período e só lá no final você voltar para poder dar uma bronca porque o cara não conseguiu cumprir aquilo que ele queria, ou para bonificar porque ele conseguiu, você está contando muito com a sorte. Você está contando que a pessoa vai no escuro de um começo até lá no final sem ter a certeza de que o rumo pode ser corrigido no meio do caminho. Então, e aí, Matheus, os indicadores eles precisam ser transparentes, eles precisam ser acessíveis e eles precisam, isso é muito importante, ele precisa ser medido. Não adianta também criar uma meta, por exemplo, quantidade de avaliações e cagar para a meta, e não acompanhar isso, e não deixar claro para todo mundo. A maioria dos donos de bares e restaurantes, acho que de todos os negócios, ele fica puto com uma avaliação ruim, aí aquela avaliação printa, manda no grupo geral e desce o sarrafo em todo mundo, só que ele deixa de fazer isso, por exemplo, nas avaliações boas, nas avaliações que estão enaltecendo o time, e aí, acaba sendo uma gestão muito mais no ruído, na pancadaria, e aí a gente está falando de gestão de pessoas. Nunca teve tão difícil contratar gente boa no Brasil como está hoje. Nunca, na história recente do Brasil, a gente está com tanta dificuldade para poder preencher uma vaga, e quanto mais técnica, né, quanto mais especialista for aquela vaga, está mais difícil de preencher. Olha o quanto a gestão de pessoas é importante para você conseguir o resultado do teu negócio. Exato. A gestão de pessoas foi uma virada de jogo para o Steakhouse aí no segundo semestre. A gente criou uma estrutura de organograma mesmo, a gente começou... A operação começa a ficar grande, aí todo mundo é chefe, aí todo mundo que responde para quem, aquilo gera uma insatisfação enorme. Responsabilidade de quem? Exato, porque às vezes você tem uma pessoa boa que está começando, mas ela não está sendo atendida. E aí, por conta de um problema de comunicação, de falta de delegação, para quem que eu falo, com quem que eu não falo, você perde a pessoa, isso acontece. Então, é extremamente importante que a gente consiga aferir. Porque, o clássico erro de tornar o KPI sendo apenas um indicador, se você não usar ele, ele é um número bonito no papel, ele não tem a menor... Vocês fazem gestão à vista? Coloca lá na lousa, tem lá na lousa, lá todos. Escrito, ó, faturamento, quais os indicadores que vocês publicam para todo mundo? Que tem dono de gestão de falar assim, cara, eu não vou falar quanto que fatura, porque, cara, meu funcionário não vai entender. O que vocês colocam na lousa, na gestão à vista? O importante é estar os números que fazem sentido para medir aquela área. Para cada setor. Então, até para não confundir, vou dar um exemplo. Ter a quantidade de pessoas que visitaram o teu estabelecimento naquela semana para a cozinha é importante? Se a tua resposta for sim, coloca esse número lá. Se a tua resposta for talvez, não sei, não tem por que colocar. Agora, é importante, de novo, medir o percentual de perda do produto que tá ali, ou de você ter o CMV dentro daquela faixa de tanto a tanto, e que desdobrando esse CMV a gente consegue mostrar outros indicadores. Mostra para a pessoa, mostra a quantidade de delivery, ou o tempo de entrega. Aquilo que for relevante tem que estar acessível. Aquilo que não for relevante, vou dar um exemplo. Eu estou investindo em marketing, estou com tantos spots na rádio, estou com investimento em digital no Instagram. Puxa, será que o barman precisa ter acesso a essa informação? Será que ele precisa, de fato, talvez na reunião geral, você contar tudo que está sendo feito com o intuito de deixar todo mundo a par de todos os investimentos que estão sendo feitos para trazer mais gente, já faça sentido? E aí, não precisa estar claro, estampado num quadro no dia a dia? Eu acho que é exatamente isso. Você precisa levar isso para cada setor. Por exemplo, você chega para o cara do bar, ele não precisa ter esse tipo de informação, mas você pode chegar para ele e falar, nós estamos fazendo uma ação de double drink, se prepara, porque agora nós estamos na última semana do mês, precisamos faturar. Então, os indicadores, eles te dão números e eles te dão condições para justamente para tomada dessas decisões. Então, por exemplo,
Meu CMV olhou que o CMV saiu de 30 para 36. O cara tá com um CMO de 36, 34%. Isso é um indicador que vai fazer com que ele tome decisão. Então, você chega na cozinha, o que está acontecendo? Ajusta a ficha técnica, é problema de preço, estou comprando mal, meu fornecedor aumentou, é o desperdício. Então, esses KPIs, esses indicadores são extremamente importantes para tomar decisão. E, com certeza, você tem na área de compra a meta que ela tem de CMV, você tem o pessoal do salão que está correndo para... O foco do salão é venda. Eles precisam ter metas claras e acessíveis e atingíveis para que eles estejam motivados. Chegou no final do mês, bateu, você coloca uma nova meta, ele vai estar recebendo a premiação dele, ele vai estar motivado. Então, esse trabalho que a gente fez no segundo semestre do ano passado de RH foi justamente para trabalhar essa cultura da empresa. A gente trouxe várias palestras motivacionais, a gente sabe que o nosso ramo está com deficiência de contratação de pessoas, a gente implantou uma série de benefícios para que a gente pudesse ter uma satisfação melhor daquele funcionário na casa e que a gente consiga reter e contratar com mais qualidade. Então, cada setor, sim, por exemplo, a gente mede a qualidade do nosso atendimento, a gente tem lá um Google, um Fala aí da vida, você recebe relatório diário de quantas pessoas foram atendidas, de quantas pessoas preencheram, de quantas pessoas, se tem algum detrator, se não tem o detrator, o seu feeling, que aí vale bastante nessa hora. Então, eu acho assim, é extremamente importante, a gente consegue atuar em várias áreas com o planejamento. A gente já está indo passa rápido pra caramba, né? Mas a gente já está indo meio que pro final, e aí a gente está falando um pouco de RH, e eu quero entrar mais um pouco nesse assunto. E até hoje eu estava conversando com o Pablo, que é outro conselheiro nosso, e a gente estava falando sobre remuneração variável, sobre, cara, como que a gente faz bonificação, quanto salário, se você faz por salário, se você faz por um valor financeiro, se você faz no final do ano, se faz... Cara, e aí? E aí você chegou e falou, cara, qual que é a premiação no final do mês? E aí pra gente ser bem direto, para dar tempo da gente abrir bastante coisa. Vocês têm remuneração variável ou bonificação, premiação, nomenclatura que não importa? Me dá 2 exemplos. Tá. Eu vou até citar um pouco uma troca que nós fizemos. Eu fiz com o Matheus, acho que no ano retrasado, e junto com o André Mandetta do Rocandreva, nós trocamos alguns vouchers entre os bares e restaurantes, e a gente disponibilizou para aquele colaborador que se destacava através de algum indicador que já... para que ele fosse num ambiente que não o seu próprio bar e restaurante, poder levar alguém para poder ter uma taxa de consumo num outro lugar. E isso deu super certo, foi muito legal. Mas não precisa para mostrar que às vezes... Então, tipo, cara, o cara ganhou um jantar, uma refeição num outro restaurante se ele atingiu uma meta. Então, isso era uma premiação. Que outro que você tem lá bacana que vale a pena contar? Você não precisa, de fato, necessariamente dar o dinheiro vivo para a pessoa. Você tem várias outras situações que você torna a pessoa ali a premiada, reconhecida, que não necessariamente ter que riscar o cheque para alguma coisa. Ou mais ou menos, né? Às vezes é uma taxa de consumo dentro do seu próprio bar para essa pessoa levar o acompanhante dela, para poder ir um dia fora, trazer um familiar para conhecer. Então ele tem uma taxa ali dentro para poder gastar porque ele foi premiado, ou então com alguma marca que é parceira tua do negócio, que você consegue gerar uma experiência diferente para ele, visitando um alambique, visitando uma indústria, ou ganhando um kit daquela marca. Isso tudo são pequenas coisinhas que no dia a dia fazem uma diferença muito boa. Legal. E você, Rafa, o que você tem de premiação? A gente coloca a meta, inclusive por avaliação. Tá, legal. Então o pessoal do salão... Fala aí que, cara, e aí a gente usa... Cara, todo mundo usando. Show. E aí essa ideia do voucher é sensacional. Eu costumo junto com o Dinão fazer aquela troca. Já fiz com o Dino também. Então, pessoal, o cara chega no final do mês. Eu acho que é legal você trazer essa cultura, porque, como o André falou, parece que tudo só vira dinheiro. O cara só precisa correr atrás se você oferecer um dinheirinho lá na ponta. Não. A equipe precisa ter essa consciência, então hoje eles correm para ganhar tanto um voucher. Cara, a gente já fez bastante coisa no passado, eletrodoméstico, a gente já fez uma série de coisas, até viagens, tá? Legal. Mas hoje praticamente a gente tá com a galera de cozinha, produção,
Então a gente tem meta para produção, bateu, é a meta financeira, eles rateiam entre mensalmente, eles. Bate com a equipe e a equipe de... Mensal. Salão, a mesma coisa. O que a gente faz? É importante também o pessoal de bar e restaurante entender o que ele precisa vender no negócio dele. Então, é muito fácil o cara pegar, fazer uma curva ABC, entender o que ele vende mais, o que ele não vende mais, qual que é as melhores margens. Então a gente pega lá 5 grupos, salada, vinho, sobremesa, entrada, e dá como meta real. Então a gente já tem os números, a gente coloca uma projeção em cima do mês já, né? E eles já começam o mês já com aquela... Uma simples, só para exemplificar isso que é bem legal, é assim, cara, eu vendo quantos cafés por mês? Cara, gente, se a gente vender tantos cafés a mais, cara, vai ter uma bonificação aqui. E aí, eventualmente, você quer melhorar a venda de café, é um caminho. Então você escolhe aquele produto que realmente é interessante para o seu negócio, que vai fazer a diferença, e coloca lá a meta real. Você consegue ter um histórico, você puxa aí 3, 6 meses de quanto que você vendeu daquele produto, se você tem uma média. Você coloca um percentual em cima e acabou. E a turma... Então a gente afere isso quinzenal, como eu falei. Então, dia 15 eles recebem lá, ó, até hoje vocês chegaram aqui. Então, até chegar onde vocês precisam, e aí que é legal, porque aí eles recebem aquele número, dá mais um gás. Eu costumava fazer mensal, mas aí não dava tempo da gente corrigir se tivesse alguma coisa no meio do caminho. Quando chega depois de 15 dias, a gente olha e fala, pô, tô dentro da meta, se eu continuar assim, correto. Então você dita o ritmo da galera. Com isso, você consegue ter um approach muito mais próximo com a sua equipe para fazer eles chegarem no resultado. Eu vou contar como a gente faz no Benedito. Eventualmente a gente está pensando em fazer algumas evoluções, mas até para trocar um pouco, a gente tem a bonificação que a gente fazia junto com outros parceiros e amigos, né? Do tipo, cara, tem um jantar, um voucher lá de tantos reais para ir no Banana Café, para ir lá no Dinão. Hoje tem alguns que a gente tá fazendo internamente. Então, cara, eu nunca fui no Benedito e morria. Quando eu vim trabalhar aqui, eu queria um dia comer no Benedito. Cara, já foi gente com a esposa tal, então é super legal. Isso é o que a gente faz. E a gente sempre constrói mensalmente. Então, mensalmente, sempre vai ter tantos jantares. E aí, cara, qual que é a dor que a gente está resolvendo hoje? Então, resolvendo a dor de pouca avaliação no Google. Gente, se a gente melhorar a avaliação no Google, cara, vai ter jantar. Agora é custo. Então, a gente fica trabalhando para resolver problemas que estão saindo do controle. E a gente tem um que é... os nossos líderes, a gente tem 4 lideranças. As 4 lideranças, se a gente atingir uma meta de faturamento e uma meta de lucro líquido no DRE, eles ganham o equivalente a 2 salários. E se essas metas atingirem, o restante da equipe inteira ganha um salário. Então a gente tem isso anualmente, e aí tem faixa, né? Atingimento de 100%, beleza, atingimento de 80%, atingimento de 60%, e aí não vai. Então queria trocar um pouco aqui, que é um negócio mais de longo prazo. A gente faz, e aí no mês que, eventualmente, por alguma questão, você não afere e não faz, o resultado. Não, aí ele começa a te cobrar, pô, mas você não vai medir? Você não... E aí que eu acho que é o momento gostoso, exato, né? A cobrança mudou. Pô, por que não recebi ainda, tal? Que não sei, você não vai fechar o número, tem número que é mais difícil de responsabilidade do empresário. Ele precisa ter uma rotina definida, cara. Então... A hora que o teu funcionário estiver cobrando você do seu indicador que você deveria ter calculado, você está chegando no caminho certo. É mais ou menos isso. Exatamente. Galera... Desculpas verdadeiras, né? Exato. O empreendedor fica com a desculpa verdadeira do dia a dia de estar sendo atropelado e deixa de olhar o que de fato é importante. Você precisa entender que medir um número é importante. É importante. E, cara, começa, não tenho nada. Quanto você fatura num dia na semana? Quantos dias vão ter dessa semana no mês? Chega lá, descobre o seu ticket. Aí depois, cara, o CMV, faz a conta do CMV, quanto você está gastando, quanto você compra por semana, e, cara, será que eu consigo comprar 10% a menos por semana e manter minha operação? Cara, começa, e a única coisa é, não para, não mede um mês, depois outro mês não mede, depois um mede um mês, cara, começou a medir, tenta definir, ajusta o valor, medir eu queria um CMV de 30, velho, não vai chegar a 30 nem a pau, ajusta. Vai, faz um mês, 2, gente, vamos ajustar, não vai chegar em 32, vai chegar em 33, coloca lá, mas sempre meça, porque aí você vai ter histórico para o próximo desenho estratégico. Você fala, porra, agora dá pra gente correr atrás de uma redução de tanto e assim por diante, né? Exatamente. Galera, começar com você, considerações finais aí, pensa que você tá contando pra turma lá, cara, que caminho que você seguiria nessa questão de planejamento? Tem gente que, a gente já tá em fevereiro,
gente tá gravando em janeiro, mas tá passando pra você em fevereiro. Ah, não vou fazer porque não deu tempo. Não, cara, você tem 10 meses ainda para ficar arrumando, você tem 42 semanas ainda para resolver teu ano de 26, que não vai ser um ano fácil. A gente começou com planejamento, porque Copa, porque vai ter eleição, porque vai ter... O que mais que tem esse ano? Nem lembro mais. É Copa, eleição... Bastante feriado. Bastante feriado, pronto. E bastante feriado. Então é um ano que todo mundo tá com o cabelo em pé de planejamento. Cara, o que vai acontecer? Quando a gente tá no arroz com feijão, cara, é fácil de projetar. Então se você tá em fevereiro e não desenhou pelo menos 2 ou 3 indicadores da tua operação, presta atenção nessas dicas agora. Eu queria só abordar rapidamente, Matheus, um outro ponto importante também que o empreendedor acaba deixando de lado, que é quando o negócio deu certo. Depois da linha do EBITDA lá de baixo, sobrou dinheiro, e agora? E a gente tem 3 cenários. Em geral, temos 3 cenários. Um em que você é o único dono do seu próprio negócio, e aí o cuidado que você tem que ter ali é de não misturar a tua vida pessoal com a vida da empresa, e é muito importante que você entenda isso, que as coisas são separadas e você precisa analisar isso de forma separada. Um outro cenário em que vocês são 2 ou mais sócios, mas todos eles estão no negócio, e um outro cenário em que você é de 2 ou mais sócios, em que parte do sócio não está no negócio, não está na operação, como um investidor, alguma coisa assim. Você precisa ter regras muito claras para qualquer 3 dos cenários do que fazer com o dinheiro. É o provisionamento do 13º, que se do dinheiro que sobrou lá embaixo você não guardar um pedacinho para lá em novembro e dezembro pagar o seu 13º, isso vai consumir caixa teu lá na frente. Se você não tiver um caixa de emergência de alguns meses de operação do custo da contemplação de todas as suas despesas, que a gente chama de fundo de emergência, você, naquele mês que você tiver um faturamento menor do que você estava esperando, você corre o risco de passar um sufoco a mais. Qual o percentual do dinheiro que sobra ali embaixo que eu vou de fato distribuir como lucro? E outra, o teu salário, que é o Prolabore, né, quando você tem o salário do sócio é o Prolabore, esse Prolabore ele tem que ser fixo e ele tem que estar ali amarradinho dentro da despesa do teu negócio. Independente de se o cenário 1, cenário 2, cenário 3, independente se é salário, se é Prolabore, isso tem que estar num valor fixo dentro do próprio negócio. Lucro é lucro e salário. Prolabore é outro... Essa é uma conta que eu vou partir do pressuposto que o pessoal sabe. Tipo, eu ganho R$1.200, R$1.300 o Prolabore. Não, meu amigo, você ganhou um salário que você chama de Prolabore, só uma partinha, outra parte se chama, mas no DRE lá em cima ele é um salário, custo de pessoa, pra você não bagunçar seus números. Ô, Matheus, até abrir aqui, porque, cara, eu mandei isso hoje pro Pablo. Pablo, o que a gente faz via de regra no Benedito? Cara, 20% é caixa. Cara, 20% de tudo que sobrou de lucro vai ficar no caixa para ter robustez se um dia vir uma pandemia. Cara, tem dinheiro para resolver as coisas. 40% é reinvestimento. Cara, a reforma que você tem que fazer, a cozinha nova que você vai expandir, etc, etc. 15% a gente joga de PPR. Então, de tudo que a gente deu 100 mil de lucro, 15 mil reais a gente vai distribuir para a equipe. Cara, e aí pontuação, indicador, etc. E o restante dos 25 a gente distribui para os sócios. Então, cara, o Benedito hoje a gente sempre faz isso aqui. E aí eu falei, tô contando, né? Porra, ano que vem a gente já fez um monte de reforma esse ano. Cara, ano que vem não precisa ser tanto reinvestimento. Exato. Meu caixa já tá grande. Porra, já tenho 3 meses de caixa, acho que 3 meses tá bom. Diminui. E aí você vê, peraí, sobrou um tanto de dinheiro que eu posso distribuir para os sócios, como eu posso agora ter um caixa para fazer um próximo negócio. Então essa visão é muito importante, bem lembrado. Isso é muito individual para cada realidade, para cada negócio, e é importante ter a regra, desenhar. E não se incomode dessa regra ser dinâmica, de você revisar ela e mudar ela ali na frente. Isso é um acordo entre as pessoas que estão gerindo o negócio. Mas é importante desenhar e, cara, tá acordado, porque senão, de repente, um sócio está passando uma dificuldade financeira com a família, etc., ele começa a mexer no negócio sem que então, quem desenha esta regra é o negócio, a necessidade de fazer uma reforma, a necessidade do caixa, a necessidade do PPR, e aí depois vai para a distribuição. Exato. Então, se você não estiver preparado, qualquer regra vale. E o teu forno, você tem que comprar outro forno para tua cozinha, você vai ter que descapitalizar todos os sócios ali para colocar dinheiro no negócio. Exatamente. E como dica, Matheus, começa pelos pequenos números,
começa olhando os números que você já domina, você aperta o botão do banco todo dia, começa a questionar aonde está alocado cada um daqueles pagamentos que você está fazendo, começa pequeno, começa e vai devagarzinho, olhando. Hoje a Brasel tem um rico material para poder desenvolver qualquer empreendedor nesse sentido, para ir passo a passo, aumentando, e entenda que não existe uma regra fixa. Cada negócio de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo rápido meu. Hoje eu analiso com muito mais precisão um tiro de 4 meses do que 12 meses. Eu desenho os 12, mas eu vou olhando na unha os 4 primeiros meses, e conforme for chegando no final desse 4º mês, eu já vou olhando o 5º, 6º, 7º, 8º mês. E dessa forma eu consegui ter uma previsibilidade maior. Legal. Eu comecei a conseguir enxergar um negócio um pouco mais perto do que... Porque as pessoas olham e falam, puta, 12 meses, 1 ano, puta, é muita coisa. Né? E aí E você medir conforme a tua capacidade. Exato. Vai devagarzinho. Mede aonde você se sente mais confortável. Hoje a gente não vai conseguir gerenciar dezembro. Exato. A gente vai conseguir gerenciar a próxima semana do carnaval. Uhum. Então, cara, o que está pendente esse mês que eu preciso fazer ajustes para a semana do carnaval, que é a próxima semana, cara, para me levar próximo do que está desenhado até o final do ano lá, do ano inteiro somado, né? Dicas para esse cara, como que ele... Bom, eu vejo muita gente ainda, né? A gente vai falar de um assunto aqui, assim, eu vejo muita gente ainda com um sistema no restaurante, com PDV, e bom ponto. A retaguarda para contas a pagar. Quando não tem dado. Né? O cara lança lá não falamos de sistemas, informação, fornecedor e valor. Lança o valor da nota fiscal, não lança nem a quantidade de produto. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje um sistema de gestão é acessível para qualquer pessoa. Vários, é coisa de 200, 300 reais aí a mensalidade, cada um para cada tipo de... E você usa ele, o importante é começar. Bom, assim, até um Excel bem feito daria para resolver, mas cara, funciona, mas às vezes é até mais difícil do que para um cara que não conhece muito Excel. Não, é melhor sistema porque, cara, já te induz, né? Só um parâmetro aí rapidão, cara, não seja preguiçoso em qualidade de dados. Se você tem lá a conta de energia e você lança lá a conta de energia R$500, cara, lança quantos quilowatts você pagou e quantos quilowatts você consumiu, porque, cara, num dia vai mudar o valor da conta e você não sabe o que aconteceu e era uma bandeira vermelha. E aí você está pagando mais caro e você não está percebendo. Então, a nota fiscal com 70 itens, tem que lançar 70 itens, tem que lançar a quantidade dos itens e o valor de cada item. Se você não faz isso, cara, depois não reclama que você não consegue gerenciar. Então, você precisa ter qualidade do dado é muito importante. Você precisa ter confiança na informação para tomar decisão. Né? E hoje não precisa nem fazer mais, né? Hoje o sistema já cruza tudo, é só... Hoje... Então, se você fizer uma parametrização mínima, e estamos falando aí, né, como a gente falamos aqui desde o começo, nosso intuito aqui é tentar trazer uma luz para aquele cara que está começando, ou que está, como a gente falou aqui, apagando incêndio e não sabe por onde começar. Então, eu acho assim, primeiro de tudo, ele precisa começar a gerenciar as informações dele dentro de um sistema para que ele possa tomar decisão. Bem lembrado. E isso é muito mágico, né? Porque você começa... Na hora que você vê os dados funcionando... Começa os dados funcionando, cada até arrepio. É gostoso de ver, porque por mais... Como eu falei, não é gostoso ver número ruim. Não, mas a hora que você coloca uma meta que tá todo mundo assim, caceta, vai ser difícil. Aí você vai chegando no final do mês, vai chegando perto, você vai vendo todo mundo empolgando. É mágico. Me arrepio, eu acho isso aí mágico. E aí você começa a olhar e fala, cara, meu CMV subiu, era 30, tá 36. Isso é mágico, você ter essa informação. Porque a solução você praticamente já sabe, aquilo que você já faz no dia a dia. Você vai lá, você vai corrigir a compra, ajustar o preço de venda, vai falar com o novo fornecedor, você vai trocar um acompanhamento do prato, você vai revisar ficha técnica. É isso aí. Conte menos com a sorte. Exato. Sempre, né? Se você fizer uma gestão de pessoa, você baixa de 10% a 15% o seu custo no mês. O Matheus já falou uma coisa aqui que é muito verdade. Você tem mais lucro mexendo no custo e despesas na linha final do que aumentando necessariamente a venda. Exato. Você consegue melhorar a tua linha final, o teu resultado, mexendo no meio do caminho do que necessariamente aumentando venda. 3 vezes mais.
Você economizar R$1 é R$1. Você vender R$1, você já tira 33% do CMV, 30 e tantos por cento, e mais 30% de entre outros custos. Imposto, 10%, imposto, 2% de taxa. Então, cara, é 3 a 5 vezes mais fácil você economizar R$1 do que você vender R$1 a mais. Você vai conseguir fazer os dois, lindo, maravilhoso. Galera, tamo lá, teoricamente a gente esse ano tá tentando organizar o tempo dos podcasts para ser um podcast mais curto, mas já estouramos, cara, o papo é bom assim mesmo. Então, antes da gente encerrar, cara, a gente tá em fevereiro, estamos no começo do ano, vamos correr atrás de botar a casa em ordem e planejar o que vai ser essa casa em ordem em março, abril até dezembro. E para fazer isso, cara, eu te convido a vir pro encontro de negócios que vai acontecer 24 de fevereiro. Você é associado da Brasel, você tem que fazer a tua inscrição, não deixe de fazer, porque, cara, acaba lugar, depois fica o pessoal pedindo e não consegue. Se você não é associado da Brasel, primeiro de tudo, cria vergonha na cara. Depois de você criar vergonha na cara, você não precisa pagar para vir. Mas, se você ainda não tem vergonha na cara, tem que pagar, tem um custo lá, é só você pedir aí pra turma, fazer um comentário, vai o link do Simpla, que aí você compra o ingresso e tudo mais. E a gente vai falar disso nesse encontro de negócio. Então, vamos falar de indicador, de como fazer. Aí falei, nossa, Matheus, esse papo hoje ainda fiquei meio perdido. Vá para o encontro de negócio e você vai sair com um playbook do que você tem que fazer para o seu negócio. Combinado? Então, fevereiro estamos aí, começando o ano. Pré-carnaval, né? Então, antes, o ano não começou ainda antes do carnaval, né? Não, mas pra gente, pra mim já começou absurdo. Eu já tô em março já. Tô em março hoje, em janeiro, né? Então, cara, vamos lá. Isso é super importante e é importante você ter esses tipos de conversa que não é só no podcast. A gente tem isso aí. Que nem, puta, troquei uma ideia com o Matheus um tempo atrás, o Pablo me ligou. Cara, a hora que você tá neste ambiente da Brasel, muda o teu jogo, tá joia? Galera, uma despedida, obrigado de ter vindo. Obrigado. Prazer tê-los aqui, ajudando aí a trocar um pouco. E lembrando a turma que a gente vai estar aí no encontro de negócios. Sim. Eu me coloco à disposição. Super bacana. Se algum associado tiver alguma dúvida, qualquer informação, se a gente puder colaborar, a gente está aqui para isso. É só falar com qualquer pessoa da Brasel que desencontra a gente. Eu não sou nenhum especialista em gestão, mas acho que o que a gente faz tem funcionado. Sim. E a gente consegue dar uma luz, uma dica, uma palavra. A gente pode compartilhar uma planilha aí, às vezes, para alguém que está precisando. A gente tem bastante material. Me coloco à disposição aí de todos os associados. Só me procurar, Rafael. Massa. É isso aí. Matheus, obrigado. Fiquei muito feliz. Esse tema é muito rico e muito importante e às vezes muito negligenciado pelo empresário. Fiquei feliz que o último podcast que fizemos sobre esse tema foi um dos melhores indicadores, né, de resposta, de engajamento de envolvimento da turma, que mostra que a galera está realmente preocupada e buscando informação, buscando capacitação para poder estar melhor no dia a dia. E lembrando a turma que assim, vai fazer um planejamento, desliga o telefone, fora da operação. Começou o nosso papo com agenda, né? Então, cara, organiza a agenda para isso. Pode ser tomando um café, uma cervejinha, mas sem interrupção, cara. Mas faça porque é mágico, é importantíssimo. Galera, muito obrigado. Esse aqui foi o 30º podcast da Brasel. Dia 24 de fevereiro você tem um compromisso com a gente. Fique tunado aí. Tunado foi boa, né? Mas fique ligado, antenado nas mídias sociais nossas da Brasel, @BraselRMC. E, cara, participe. Valeu e bora voar. Abraço. Até mais. Fera, esqueci do Fera.